Olá, sou Malu Monteiro, CEO aqui do Instituto Zen. Tenho uma maior alegria em te receber aqui na nossa família, um pouquinho mais perto para quem está chegando agora, não é? Hoje eu estou aqui para gravar e falar um pouquinho sobre a transpessoal, para quem já faz parte, já fez a pós-graduação, já nos acompanha há algum tempo, já nos conhece, já me conhece, e para quem está chegando agora e não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou compartilhar minha tela para a gente falar um pouquinho sobre essa abordagem fantástica, uma abordagem que eu tenho no meu coração, que fez toda a diferença. Eu conheci ela já fazia alguns anos que eu estava formada na psicologia, né? E fez ainda mais sentido me tornar psicóloga transpessoal. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um mapa mental e vamos discorrer sobre a psicologia transpessoal e todas as coisas que envolvem a psicologia transpessoal, mas eu começo aqui antes de falar um pouquinho sobre a história da psicologia e depois aprofundar sobre a psicologia transpessoal, falar sobre essas diferentes terapias, né? São terapias top-down e terapias bottom-up. Muito importante para nós profissionais sabermos a diferença para levarmos em consideração quando nós estruturamos as técnicas que vamos utilizar com os nossos pacientes ou os nossos clientes. Eu particularmente utilizo o termo cliente. Paciente, ele tem essa condição mais passiva no seu processo e eu não acredito que é isso que acontece na psicologia, né, nas terapias, enfim. Acredito que as pessoas elas têm um papel muito ativo, na verdade, tudo depende delas, né? Nós somos facilitadores de consciência e não somos responsáveis por escolhas, por decisões. Esse era algo que eu tinha comigo, assim, eu levei algum tempo, me formei em psicologia, levei algum tempo para me tornar psicóloga mesmo, exatamente porque eu tinha essa percepção de que eu era responsável, mas como que eu vou dar conta? Quando na verdade eu sou uma técnica, eu tenho conhecimentos, nós profissionais temos a obrigação de termos conhecimentos técnicos para sabermos quais os caminhos possíveis dentro daquele perfil de personalidade. E, portanto, as terapias top-down e bottom-up, é importante sabermos qual a diferença e quem é essa pessoa que está chegando. Não vamos nos aprofundar, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas uma terapia top-down, top de cima para baixo. Então, as abordagens do behaviorismo, como a terapia cognitiva comportamental, essas que vão começar a trabalhar mais o mental e, é claro, sempre na tentativa de acessar o sistema límbico, que são as emoções, e também o reptiliano, que é voltado para a sobrevivência. Mas ela começa no mental, enquanto a terapia bottom-up é ao contrário. Você primeiro são as terapias que nós acessamos as nossas sensações, o nosso corpo. Então, por exemplo, pessoas que sofreram traumas, elas tiveram o cérebro reptiliano, que está voltado para a sobrevivência, e o sistema límbico muito afetado, muito prejudicado. Então, nós vamos utilizar técnicas que tragam essas sensações para o corpo, porque se a gente for fazer um estudo do cérebro, ela teve um congelamento naquele espaço, naquele tempo em que ocorreu esse trauma. Então, por exemplo, uma criança que passou por um trauma de abusos, ela para ali e ela faz um acordo inconsciente consigo mesmo de proteção em não se envolver tanto emocionalmente, por exemplo, né? Entre tantas outras possibilidades, mas dentre elas eu trago esse exemplo. Uma pessoa que ela faz essa promessa, né? Ela faz esse acordo consigo mesmo para se proteger emocionalmente. Então, a partir de agora eu nunca mais vou amar uma pessoa porque o meu abusador foi ou o meu pai ou a minha mãe, as pessoas que eu mais amo na vida. E se o amor é sobre isso, então eu não quero mais amar. Então, aqui, com essas pessoas que sofreram traumas, por exemplo, dos mais variados e de tempos diferentes,
parte da vida, a gente vai optar por técnicas que trabalhem o corpo, como a partir da meditação, de algumas técnicas da meditação, da arte-terapia, enfim, mesmo quando você faz uma imaginação ativa, que a gente está falando aqui da meditação, né? E você fala como que você se sente, fecha seus olhos, você vai conduzir a pessoa para algum lugar, como que você sente nesse lugar? Como que é para você estar mediante tal pessoa? Então você está trazendo um despertar de consciência a partir do corpo, porque assim, nas sensações, ela vai acessar o cérebro reptiliano e o sistema límbico e vai mover uma energia, algo vai fazer a diferença, essa é a nossa expectativa, pelo menos, para que então depois ela vai para o mental. Ok? Enquanto uma pessoa com transtorno de personalidade, por exemplo, uma borderline, uma bipolar, nós vamos optar por técnicas top-down, como a terapia cognitiva comportamental, transtornos, compulsão alimentar, transtornos alimentar também. Então, aqui o ideal vai ser a top-down, né? Vai começar pela mente e depois você vai acessando, porque é claro, acessar o sistema límbico, as emoções, é fundamental para ressignificar algo na vida. Então, nosso passado nós não temos como mudar, isso nós já sabemos, nem o nosso, nem de ninguém. E como fazer se não podemos mudar? Como a pessoa pode ressignificar? É isso que nós queremos. Ela vai ressignificar aquilo que aconteceu no passado, porque não pode ser mudado. Então, ela sofreu abusos, ela passou por traumas, ela teve experiências traumatizantes, seja quais forem a experiência. E aí, o nosso trabalho é fazer com que ela ressignifique e, ressignificando, consegue se relacionar com a vida de uma outra forma. Então é sempre acessando as emoções, mas algumas situações como esse que eu trouxe, transtorno de personalidade, ela vai ser as terapias mais indicadas são essas terapias top-down, enquanto traumas, por exemplo, as terapias bottom-up são as mais indicadas. E é por isso que é muito importante nós conhecermos diversas técnicas e não apenas uma, porque quem chega até a gente é sempre individual, né? Tem sempre uma história que é somente de si mesma. Então, por isso que se a gente aplica uma técnica para todos, ou não tem a compreensão, né, da importância de sabermos, de termos esse conhecimento das diversas técnicas, nós vamos, chega uma pessoa com compulsão alimentar e vai começar a fazer meditação ativa. Imagine você no futuro, daqui 10 anos, onde você quer chegar. Quer dizer, é uma abordagem não assertiva, não efetiva, porque a pessoa tem essa condição, né? Então a gente tem que ter essa compreensão, esse conhecimento mesmo. Então aqui não, eu vou optar por outras técnicas e não uma meditação ativa, inicialmente pelo menos. Depois, quando as coisas evoluem, aí sim nós vamos mudando a abordagem, certo? Nós podemos conversar melhor lá na frente e ao longo de toda a formação vamos o tempo todo estar juntas e conversando também. Vou passar a evoluir aqui, vou passar então para a história da psicologia, bem brevemente. Então, a primeira abordagem, a transpessoal, ela é uma abordagem da psicologia. A primeira abordagem foi o behaviorismo, ela passou a existir, né? Foi criada junto com as Primeira e Segunda Guerra Mundial e ela está muito voltada para como esse soldado, essa pessoa que está indo para a guerra, como que ela pode lidar com os desafios que encontra lá e ainda assim ser alguém ativo, alguém que está lá na linha de frente, que a gente vai poder contar para nos proteger.
Então, o behaviorismo, tanto é que o TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, e todas que seguem essa linha, ela vai para o behaviorismo, ela bebe dessa fonte, dessa abordagem, porque ela está relacionada ali com os condicionamentos, né? Ah, logo depois, bem coladinha, surge a psicanálise com o Freud, quando o Freud lança o livro sobre interpretação de sonhos e coloca esse conhecimento dentro da psicologia. A interpretação de sonhos é uma técnica que eu considero fundamental, essencial de verdade para nós trabalharmos conteúdos inconscientes e reprimidos dos nossos pacientes, dos nossos clientes. A psicanálise ela contribui sobremaneira trazendo essa questão do inconsciente e também dos mecanismos psíquicos. O Freud, ele tem o inconsciente mais como um inconsciente pessoal, né? Como aqueles conteúdos reprimidos, aqueles conteúdos que estão na minha consciência, eu não dou conta, então eu reprimo por alguma razão e coloco lá numa caixinha. Alguns conteúdos são bem guardadinhos, né? Estão bem seguros. Às vezes as pessoas passam por abusos, enfim, né? E colocam lá numa caixinha, eu não dou conta, não tem ferramentas internas para lidar com isso. Aí coloco numa caixinha, deixo escondidinho. Porque ela está escondida, não significa que ela não está atuando. Eu acho que isso é muito importante termos em mente. Ela está ressoando nas nossas decisões, nas nossas escolhas diárias mesmo. Então, é importante que alguns desses conteúdos sejam lançados luz e trabalhados, mas tudo no seu tempo. Isso é uma outra coisa muito importante de termos em mente. Tudo tem que ser no seu tempo. Não acelere nenhum processo. Quem tem que fazer a escolha é a pessoa, tem que ser no seu tempo, no seu ritmo, conforme ela vai construindo as ferramentas internas para lidar com aquela situação, aí sim ela dá conta de lançar luz sobre determinado aspecto, senão não aponte, não fale, mesmo que você observe. E por isso que ter uma autoconsciência, né, de qual o espelhamento que está acontecendo ali na relação terapeuta-paciente, terapeuta-cliente, é muito importante, tá? Sempre se observa o que esse paciente está trazendo de mim. Às vezes um traz uma fração um pouquinho maior, outras um pouquinho menor. Então vai se observando, porque se você entra muito despreparado e distraída para essas questões, pode ser que você esteja fazendo orientações num sentido de projeção, no sentido de que isso é meu, né, uma questão minha, e aí eu estou apontando ali para o outro. Esteja muito consciente em tudo que você faz dentro de um processo terapêutico, certo? Depois surge então a humanista, que é a terceira força, é considerada então behaviorismo como a primeira força, a psicanálise como a segunda e o humanista como a terceira força. A humanista ela já vem que os teóricos, perdão, os teóricos, eles observam que, então, nós estamos trabalhando todos esses lugares dos seres humanos e o ser humano saudável, aquele ser humano que não tem um transtorno de personalidade, um ser humano considerado saudável. Quem que cuida dele? Qual é a parte da psicologia que cuida dele? E, portanto, surge a psicologia humanista. Mas eles, depois que olharam para tudo isso, ok, já vemos então dos condicionamentos, dos processos inconscientes, dos mecanismos psíquicos do ser humano saudável, mas esquecemos de algo essencial. Que algo é esse? É Deus. É espiritualidade, essa espiritualidade desvinculada de religião. As pessoas têm uma tendência a confundir religião e espiritualidade, que são coisas diferentes. A religião, ela é uma ponte que conecta as pessoas à fonte, que é Deus, que é a espiritualidade. Então, ela é uma ferramenta para nos conectarmos com a nossa essência, mas não é a mesma coisa, ela é uma criação, né, do homem, a religião. Espiritualidade não, é algo que veio
antes, que é o todo. Então, a psicologia, ela não estava levando em consideração a espiritualidade, essa força invisível que existe, que todos nós sentimos, mas que nós não vemos, e que, portanto, ainda é um pouco difícil de ser compreendida, como a psicologia transpessoal ainda é mal compreendida por conta disso. Então, ela, porque é invisível, não é tátil, não tem como se quantificar, né? A academia, a ciência, ela tem essa dificuldade porque ela é muito voltada para quantificar. É, e aqui nós não estamos falando em quantificar quanto de fé você tem, né? É possível saber isso? Quando você teve uma experiência transpessoal, um sonho, por exemplo, como que se quantifica isso? Como que se mede isso? Então, como é difícil de fazer isso, talvez impossível, apesar de várias instituições renomadas já estudarem as experiências anômalas, né? As experiências, emergências espirituais, experiência de quase morte, por exemplo, e muitas outras, a clarividência, elas já são experiências anômalas que são estudadas pela ciência e comprovadas, inclusive. Então, hoje nós já temos uma percepção muito diferente das experiências anômalas do que tínhamos há 10 anos atrás e muitos outros anos atrás. Então, a cada ano evolui, porque os estudiosos, os pesquisadores das experiências humanas estão cada vez mais voltados, inclusive aqueles que são céticos em relação a isso. E que é perfeito, que é maravilhoso isso, porque leva essa seriedade. E assim, cada vez mais, nós temos a psicologia transpessoal, que é essa abordagem fantástica, sendo mais e mais utilizadas, com mais profissionais aptos a atuarem na área, sem terem esses estereótipos, né? A pessoa tem uma experiência transpessoal, manda para o centro espírita. Aqui na terapia não posso fazer nada a respeito. Que pena, né? Então, a transpessoal, ela é a quarta abordagem da psicologia. Ela é a mais jovem das abordagens, fundada na década de 60, de 1960. Então, ela é uma das a mais jovem. Depois tem a Ken Wilber vem com a ideia da psicologia integrativa, mas ela não é uma abordagem, ela não se consolidou como uma abordagem da psicologia ainda, até esse momento em que eu estou falando. Então, na psicologia, nós temos essas quatro forças. A psicologia transpessoal, portanto, é a quarta força da psicologia. Ela leva em consideração, né, ela é uma abordagem biopsicossocial, ou seja, nós levamos em consideração o corpo, ok? Nós fazemos essa associação entre mente e corpo, levamos em consideração o nosso entorno, temos essa compreensão de que o meio social tem um impacto nas nossas vidas, herdamos, né, como vamos ver a seguir, herdamos valores e ideais do nosso meio social, no nosso DNA também. Então, um profissional transpessoal é aquele que vai levar em consideração o corpo, o social, cultural e também o espiritual, desvinculado de religião. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. No eixo, quando nós fazemos uma terapia transpessoal, nós vamos levar em consideração esse eixo experiencial. É muito importante isso aqui. Nós trabalhamos a razão, a emoção, a intuição e a sensação. O ideal dentro de uma terapia é que nós consigamos levar todos esses fatores em consideração, que se possa fazer um exercício que não permaneça, mesmo quando nós estamos lá trabalhando com uma pessoa que tem uma condição de personalidade borderline, bipolar, entre outras, que a gente possa trabalhar aqui emoção, intuição e sensação, não ficar só na razão.
né? Então, existem técnicas para isso e que são muito importantes. Depois eu vou fazer, vocês vão ter várias experiências em que eu vou demonstrar em como a gente faz, né, isso acontecer na prática. Então fique bem tranquilo sobre isso. Nesse momento vamos dar continuidade aqui, mantendo, né, uma terapia top-down. Vamos trabalhar um pouquinho mais a nossa mente e depois a gente vai entrando para outras informações. Então, na psicologia transpessoal, como eu falei, ela surge para incluir a espiritualidade, a integração das correntes psicológicas. Esse também é um dos grandes diferenciais da psicologia transpessoal. Nós podemos utilizar métodos, desde que tenhamos conhecimento suficiente para isso, das outras abordagens. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma série de aulas, apresentando a nossa abordagem e estou usando muitas técnicas da cognitivo-comportamental, do coaching transpessoal, faço movimentos sistêmicos em alguns grupos, então eu faço movimentos, por exemplo, às vezes trago alguma técnica da Gestalt. Então, não é que nós temos que ser especialistas sobre todas as técnicas, claro que não, mas quanto mais técnicas nós temos, as cartinhas nas mangas, melhor a nossa terapia, o processo terapêutico, porque nós podemos levar mais em consideração, né, as individualidades, as particularidades de cada pessoa. Então aqui nós temos a abordagem nos permite a isso, porque ela é uma integração das correntes psicológicas. No estados de consciência além da vigília, sono e estados transcendentes do ego. Então vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Nós temos a percepção que a realidade ela está ligada aos estados de consciência. Então, nós falamos que dentro dessa perspectiva tem-se a compreensão de que cada um de nós tem uma verdade. É aquela parábola do elefante e dos cegos. Eu não sei se você conhece. Um monge vivia entre uma comunidade, né, onde todos eram cegos e esses cegos nunca tinham visto um elefante. Então, e eles tinham muitos conflitos entre si, e aquele monge só observando tudo. Como que eu posso auxiliar com essas pessoas? E ele um dia decide trazer um elefante para a aldeia. E aí colocou cada um dos cegos em uma parte do elefante, e depois que eles tiveram um tempo para conhecer, né, através das mãos, do tato, do olfato, conhecer o elefante, ele falou: o que é o elefante? Defina elefante para mim. E cada uma das pessoas, né, dos cegos que ficou em uma parte do elefante, define o elefante conforme aquilo que conheciam. Essa é uma parábola para ilustrar sobre verdades. Cada um de nós tem uma verdade e essa verdade ela perpassa pela nossa história de vida e por aquilo que nós herdamos também. Tá? Gabor Maté é um traumatologista, um psiquiatra, tem um livro O Mito do Normal, e nesse livro ele fala que... Parei um pouquinho aqui para tomar água. Ele fala que existem estudos que comprovam que nós herdamos traumas, esses traumas de até 3 gerações atrás. Então, coisas que nós nem vivemos, mas que nós somos traumatizados em relação. Por exemplo, tem aquela fala muito comum, né, de que a homem nenhum presta. Às vezes as mulheres da minha geração, da minha ancestralidade, tiveram experiências negativas nos relacionamentos, mas eu não. Mas eu tenho isso dentro de mim, de que homem nenhum presta. Então, da onde vem isso? Isso vem da minha ancestralidade. Então, eu herdo traumas e estão lá naturalizados dentro de mim.
Então, para a gente perceber assim que a verdade, cada um de nós tem uma verdade. E quando nós brigamos pela nossa verdade, né, ou impomos a nossa verdade, esquecemos de que que o outro fala para ele também faz sentido. E para ele, a verdade dele faz mais sentido do que a minha. Então, é termos essa percepção de que a verdade, ela não é única, ela é única para cada um de nós. O ego, ele percebe fragmentos da realidade. E aqui nós estamos falando novamente sobre a verdade, né? Ele não tem, quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, que é a partir das nossas experiências, dos nossos estudos, porque nós não vamos viver todas as experiências também, né? Quando fala que nós, né, só vamos conseguimos levar os nossos pacientes até onde nós mesmos fomos. Bom, isso faz sentido, mas nós podemos ampliar, porque nós não vamos poder viver todas as experiências e nem queremos viver todas as experiências. Pensa, todas as experiências traumáticas. Quem vai querer uma coisa dessas? Ninguém. Então, mas a partir da ampliação da nossa consciência, nós conseguimos levar o nosso paciente, por exemplo, uma paciente borderline. Eu posso fazer uma ampliação de consciência com ela a partir de conhecimentos, de informações, de técnicas, né, de conhecimentos técnicos. E não necessariamente preciso ser uma borderline para ter uma orientação, conseguir passar uma orientação assertiva nesse sentido, não é? Então, que tenhamos essa consciência, o nosso ego, ele percebe somente fragmentos da realidade. É necessário estados que transcendem o ego, né? Nessa abordagem, então, nós não falamos que o ego não falamos em matar o ego, nós falamos em transcender o ego. Então, só para finalizar, quanto melhor estruturado um ego for para morrer, né, aqui nessa perspectiva nós percebemos, né, nós temos essa percepção de que nós vivemos diversas mortes em vida e matar o ego, no sentido de transcender o ego, é possibilitar com que ele amplie as suas possibilidades, que ele veja que está tudo bem, conhecer essa parte da vida, essa faceta da vida que até então eu não conheço. Tudo que é desconhecido me assusta. Isso é verdade, não é para você? Tudo que é desconhecido, pessoas que fazem transição de carreira, elas têm muita dificuldade e é extremamente difícil mesmo, porque será que vai dar certo? Então, quanto mais o ego for estruturado, mais ele dá conta de um renascimento, porque um renascimento antecede, né, a uma morte, e a morte é deixar aquilo tudo que eu conheço, aquele eu que eu conheço, ele vai precisar morrer para que algo renasça. Então, quanto melhor esse ego for, melhor ele vai lidar com os desafios da vida, e o renascimento não é uma opção, a não ser que a pessoa queira sucumbir, que ela decida sucumbir na vida com medo do renascimento. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Conhece essa? Já teve alguma experiência nesse sentido também? Você resistiu, 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 até que a vida falou assim: não existe mais essa possibilidade de prorrogar uma decisão, de uma mudança. Mudar, queira ou não queira. E quem já fez uma transição de carreira sabe a dor que é acordar toda manhã e ir para um lugar que não suporta mais. Estou acompanhando um paciente que está com depressão há 3 anos porque não suporta mais. E essa depressão de leve foi para uma profunda, aquela que não consegue sair da cama, não consegue comer, não consegue tomar banho, não tem mais nenhuma energia vital. Por quê? Porque não consegue renascer, porque não consegue permitir se despedir do eu anterior. Uma das formas de
você conseguir, quem sabe, condicionando esse ego a mudar, porque quando nos tornamos saímos, né, daquela condição de sermos um povo nômade, onde o tempo todo transitávamos enquanto humanidade, então a mudança era muito mais natural. No momento em que nos tornamos, que vem o sistema capitalista, o patriarcado, enfim, e nos tornamos esses assentados, que estamos em um único lugar, nós informamos também ao nosso corpo, ao nosso cérebro, de que mudar é ruim. E, portanto, o ego passa a ter cada vez mais dificuldade na mudança, na morte e no renascimento. Então, lembro no livro Atreva-se, de Dulce Magalhães, que ela falava: se perca às vezes. Ao invés de você pegar aquele mesmo caminho para ir para casa, se perca, vá por outras ruas. Erre, volte, retome. Isso é você informando para o seu corpo de que está tudo bem mudar e se perder um pouquinho e depois se vai se encontrar e que vai dar tudo certo. Então, faça esse movimento. O que você pode fazer às vezes? Às vezes você pode viajar, em vez de usar o Google Maps ou o Waze, você ir, né? Pega o mapa e sair caminhar sem mapa, sem esses aplicativos, e assim você vai fazendo um movimento ou fazer alguma coisa diferente. Toda sexta-feira eu faço tal coisa, faz algo diferente. Então, escolha na sua vida fazer algo diferente vez ou outra, para que você possa ir estruturando cada vez mais o seu ego, para que no momento em que a vida convidar a um renascimento, você tenha esse ego aí atuando a seu favor e não com tanto medo, com tanta resistência. Bom, por hora é isso. Foi só uma breve apresentação mesmo, com boas-vindas para você que está chegando na casa, você que está chegando aqui nessa formação. Estou muito feliz com a sua participação. Que bom que você está aqui. Vamos nos encontrar muitas vezes e eu espero você ali, logo ali, em algum outro momento. Um abraço bem carinhoso.